E aí, gente, tudo bem com vocês? Que tipo de culpa você deseja? Eu estava imaginando o seguinte: antes da gente encarnar aqui, deve ter algum tipo de triagem. E essa pergunta, ela é feita: qual tipo de culpa o senhor deseja ter nessa vida? Culpa de ter muito dinheiro? Culpa de ser muito sexual? Culpa de não atender às expectativas dos outros? Culpa de... Qual culpa você deseja ter? Eu sou o Jai, eu sou terapeuta e nesse vídeo eu vou explorar contigo um bocado sobre como é que funciona esse processo de culpa aqui nessa realidade e para que serve o desenho dessa culpa. Valeu, vamos nessa. Olha só, basicamente todo jogo de culpa ele funciona a partir da projeção do erro. Então, se você culpa alguém, você está no lugar de acusador. Então aí a gente tem um elemento daquele que acusa e daquele que é culpado. E a gente conhece muito bem essas polaridades. Aquele que acusa, o acusador, e por mais que a gente não verbalize, esses diálogos mentais, eles acontecem muito, tipo muito frequentemente. Muito bem, então a gente tem o acusador e o culpado. Dentro da dinâmica da culpa, aquele que se assume culpado, culpada, entra com o elemento de vergonha, porque a vergonha também é parte da dinâmica. E veja, olha que coisa mais perniciosa, a pessoa se sentir envergonhada, especialmente em situações em que ela seguiu algum impulso que, se não fossem essas dinâmicas pré-estabelecidas daquilo que é certo, daquilo que é determinado como é certo, daquilo que é determinado como é errado, esse impulso, ele pode muito bem ser uma força criativa. Agora, é importante a gente ver que dentro de qualquer quadro social existe todo um treinamento para a gente poder funcionar dentro desse quadro social. Olha, isso sim é parte do nosso aprendizado por aqui. Se a gente funciona de qualquer jeito, é muito difícil a gente funcionar em sociedade. Afinal de contas, a sociedade existe através de regras e por bons motivos. Agora, essa exploração das dinâmicas de culpa, das dinâmicas de acusação, das dinâmicas de vergonha, elas são fundamentais para aqueles de nós que desejamos mais liberdade interna para a gente ser quem a gente de verdade é e poder expressar de uma forma criativa, de uma forma que agregue mais valor à vida, do que o padrão pré-estabelecido. Porque no momento em que qualquer pessoa, qualquer indivíduo acredita que ele tem um erro por si só, por existir, basicamente a história da culpa, o que é interessante é que ela remonta a essa dinâmica sexual, que vai lá, Adão e Eva, né, o pecado original. Então tem sempre esse cunho envolvendo a sexualidade como alguma coisa perigosa. O que eu acho um mito muito interessante da gente estudar, porque, olha, se a gente olha para Eros como a força básica da vida, né, inclusive também nesses domínios fala-se de três bases, né? Eros, Filos e Ágape.
Isso na visão grega. No hinduísmo seguem outras batidas nas quais essa energia se transforma em uma energia mais dinâmica para a espiritualidade. Então, ágape é essa visão de maior, de um amor que não pede nada em troca, de um amor disponível. Agora, começa com eros, começa com essa paixão erótica. Depois se transforma em filos, que é a sintonia, a conexão. É muito interessante a gente observar essa base onde a força erótica, eros, é uma das raízes de culpa. E a partir de culpa, erro, vergonha. O quanto disso a gente carrega na nossa mitologia pessoal e o quanto disso afeta a nossa expressão criativa, a nossa lucidez, a nossa saúde, as nossas escolhas e as possibilidades da gente criar de uma maneira muito mais interessante. Veja, o esforço coletivo para conter essas energias é através desses mitos. Não vou entrar nesse tema agora. É através desses mitos, quem entendeu, entendeu. E através desses moralismos. E não é segredo para ninguém que por debaixo de um moralista, tem um pervertido. Na fachada tem aquela figura moralista com esses papos, essa pose. Eles têm toda uma fisiologia mais enrijecida. Mas por debaixo disso não é segredo nenhum. Por debaixo desses caras, debaixo dessa fachada, tem uma expressão muito legal que é: atrás do altar, lá na igreja, tem um puteiro. A pessoa tem aquela fachada de moralismo e atrás tem uma zorra, tem a zona. Então, a coragem da gente olhar para o tipo de mentiras que a gente carrega e que a gente projeta com acusações e o tipo de ódios envolvidos nisso e o tipo de desejos não ditos, olha, não é à toa que a história da humanidade é como é. Essas paixões, esses dramas contínuos. E é na nossa história pessoal que a gente pode desmistificar isso e sair desses enredos onde a gente sacrifica a nossa felicidade, a nossa real contribuição com a vida. Então, que tipo de culpa você está escolhendo hoje para segurar, não ser quem você é, para ficar debaixo de uma vergonha para não aparecer? Valeu. Um abraço grande, a gente se fala. Até. Tchau.